Bom dia! Hoje é dia de Café com Live e um tema muito especial: autismo nível 1 de suporte e autismo feminino, o espectro feminino. Vamos entender por que o universo feminino é tão diferente das mulheres. Por que o autismo em mulheres tem sintomas e sinais específicos? Nós vamos trazer hoje uma convidada, que é a Lígia Pereira, que, na minha opinião, é a maior referência em autismo em mulheres. Tanto que ela está fazendo parte do nosso livro, que será lançado agora, Simplificando Autismo. Ela está com este tema, né, o espectro feminino, e nós também seremos coeditores, ou seja, nós estaremos levando um outro projeto, que provavelmente será lançado daqui a um ano, de autismo em mulheres. Então deixa eu já convidar ela aqui para que a gente possa aqui nessa setinha. Hoje é sábado, mas a gente trabalha igual aqui, tá bom? E compartilhe para o máximo de pessoas se você puder. Assim essa informação, lógico, chega. Bom dia, Olá, Lídia. Como é que você está, bom querida? dia. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Graças a Deus, tudo Que ótimo. bem. E você, doutor Tô, Thiago? eu até Tem café pensei, mas aí? ontem eu tentei fazer o café, deu errado, porque foi o primeiro dia de live. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um chá hoje, para não correr risco, porque eu me aperreio na hora, né? Provavelmente a Lígia, para fazer a live, deve ter acordado às 6 da manhã. Eu, para fazer a live, eu acordo 10 minutos antes da live, entendeu? Isso é um bom sinal de quem é agitado, enfim. Bom, Lígia, por favor, se apresente para quem não te conhece, onde você mora, o seu trabalho, enfim, por favor. Eu sou de Belo Horizonte, sou educadora, psicopedagoga e já há alguns anos eu trabalho com pessoas neurodivergentes e me interessei muito pelo autismo feminino, sobre a apresentação feminina, né, digamos assim, do autismo. A gente espera que daqui a alguns anos a gente já não precise falar mais sobre essa diferenciação, porque o objetivo é que todos esses sinais sejam incluídos, né, nos critérios gerais, mas por enquanto a gente sabe que ainda é necessário, sobretudo porque já que esses sinais não são tão perceptíveis, às vezes são mais sutis, na infância principalmente. Então, as meninas acabam passando abaixo do nosso radar e hoje em dia se fala sobre uma geração perdida, né, que deixou de receber suporte e Perfeito. sem Inclusive, gente, só para reconhecimento. que vocês tenham ideia, a Lígia, ela é professora na minha certificação para médico sobre o universo feminino, ela é professora na certificação Maslow e Castro sobre o espectro feminino, para vocês entenderem da responsabilidade que eu dou para a Lígia aí nesse tema. Lígia, isso que você falou é bem interessante, né? Por que as mulheres, então, não recebem tanto diagnóstico na infância? Quais são essas diferenças? Essa proporção 4 para 1, ou seja, nós temos hoje no último CDC desse ano, né, que falou que a cada 4 homens, uma mulher recebe diagnóstico. Esse número está adequado? Por que isso acontece? Então, basicamente, a gente sabe que as mulheres, as meninas, parecem ter um fator de proteção biológico. Então, quer dizer, elas ficam menos susceptíveis aos fatores etiológicos, né? Então, os meninos parecem ser mais sensíveis a essa carga, tanto genética quanto ambiental, de, né, fatores de risco. Então, né, a gente sabe que sim, as meninas, elas costumam, né, o número de meninas autistas é menor, ok. E só que os números eles não estão corretos porque essa apresentação, como é mais sutil, ela pode, né, não aparentar tanto no início da vida, né, nos primeiros anos. E os meninos, eles costumam ter mais estereotipias, por exemplo, costumam, né, ter mais comportamentos externalizantes. Então, tem estudos mostrando que as meninas, né, se elas não têm notas baixas, por exemplo, e não têm mau comportamento na escola ou em casa, elas acabam não sendo diagnosticadas, mesmo se elas têm um número alto de fatores, de traços autísticos.
Então, a dificuldade no diagnóstico, no início da vida, o diagnóstico precoce, acaba nos trazendo esses números, né? Essa proporção de 4 para 1. Agora, quando os estudos levam em consideração a, as meninas, né, na fase da adolescência e na fase adulta, a população em geral. Então, nós sabemos que essa proporção é menos discrepante. Então, se aproxima de 2 meninos para, 2 homens, né, no caso, Então, para uma pode mulher. falar, pode falar. Por isso nós estamos aqui, porque é importante saber desses Exato. traços mais sutis, dessas características. Às vezes não são exatamente os critérios, mas é a ponta do iceberg, né? São as características, os sinais de alerta para que a gente faça uma investigação mais aprofundada É e facilite o importante diagnóstico dizer que, precoce. assim, existem sim meninas que têm os sintomas clássicos do autismo. Ou seja, ela vai fazer o flap, ela vai fazer a estereotipia vocal, ela não vai olhar aos olhos, ela não vai falar, ela vai socializar menos. Inclusive, quando nós temos meninas com esta característica, o seu prognóstico é mais reservado do que dos próprios meninos. A evolução da menina clássica comparada ao menino clássico é de pior evolução. Isso justamente pelo que a Lígia comentou. Como existem fatores que as protegem, quando elas têm o autismo, significa que é um autismo mais forte. Então, isso é importante que a gente tenha essa leitura. Ah, então a mulher ela evolui menos. Geralmente, a menina clássica, sim. Quando a gente fala de autismo sindrômico, vamos dar um exemplo do autismo associado à síndrome de Down, o autismo associado ao X frágil, a proporção de mulheres e homens é 1 para 1. Quando nós temos ali uma genética específica, algo mais cromossômico, algo mais expressivo, a proporção é de 1 para 1. E a gente falha realmente no diagnóstico justamente por isso, né? Como esses critérios muitas vezes foram realizados para avaliar homens, eles foram realizados para avaliar sintomas clássicos. Quando nós temos a sutileza das meninas, e aí você vai falar dessas sutilezas e os problemas disso, né? Elas não se enquadram, elas não fecham esse critério. Contudo, a sobrecarga de uma criança que não recebe tratamento, uma criança que vai tendo ali todas as suas dificuldades minimizadas, chega uma ponta que realmente há um sofrimento. E sim, nós temos muito mais diagnóstico na vida adulta de mulher, claro, também porque a gente tem menos diagnóstico na infância, né? E aí essas mulheres hoje, elas quando fazem o diagnóstico do seu filho, ela fala, opa, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. No consultório, e isso é muito comum, né? É, é muito interessante, no bom sentido da palavra, né? Que a gente começa a fazer o diagnóstico, a gente olha para a mãe e fala, e você? Como você se sente, né? A mãe começa a chorar já, aquela coisa toda, ela fala, eu sempre soube que eu era diferente e agora começa a responder muitas coisas. Mas vamos lá, Lígia, por que é diferente? Quais essas diferenças? O que que eu tenho que estar atento nessa menina autista com 2, 3, 4 aninhos que não é clássica? Então, aquele que seria o autismo nível 1 de suporte, autismo leve, o que que um pai ou uma mãe tem que estar atento nesta infância? Depois eu queria que você separasse, tá? Então, olha como eu te complico a vida, tá? Dos 3 aos 6 anos, então o que é mais esperado nessa fase? Vamos pegar dos 3 aos 10, né? E depois você me fala o que é mais esperado na adolescência. Você vai fazer agora uma live basicamente sozinha, tá? E o que é esperado na vida adulta. Então, das mulheres atípicas de menor nível de suporte. Separar esses 3 grupos aqui para que as pessoas falem, opa, isso daqui eu estou vendo dentro de casa. Sim, pois é. Até os 3 anos, né, os estudos mostram que os sinais não são tão perceptíveis e, na verdade, eles podem não estar presentes mesmo, né? Quando a gente investiga, né, faz uma entrevista um pouco mais profunda, às vezes os pais falam que a menina era mais quietinha, que não manifestava desconforto se um carro passasse na rua, se alguém conversasse perto dela e, né, tinha um pouquinho menos de expressão, mas nada muito chamativo. E como você disse, as estereotipias, elas são mais frequentes, são menos frequentes nas meninas.
Então, isso é o consenso. Na verdade, é o único consenso, é o único, né, dado, a única característica que os estudos realmente comprovam que é menos frequente nas meninas. E então, até os 3 aninhos, 3, 4 anos, até a fase de escolarização. Então, os pesquisadores indicam que talvez a menina esteja bem, que ela esteja confortável no seu ambiente, sobretudo quando ela tem o apoio da família. Agora, quando começam a aumentar as demandas sociais, as demandas acadêmicas, aí podem surgir os sintomas. Então, parece que o autismo surgiu naquela fase, porque ela tem ansiedade, às vezes tem um pouquinho de agressividade, e então, se ela foi para a escola, às vezes ela tolera, até gosta das atividades acadêmicas, da socialização, só que isso pode exceder os limites dela. Então, o DSM mesmo, o DSM-5-TR, nos fala, nos alerta sobre essa questão. E aí, quando ela vai para casa, às vezes os pais contam que no próprio carro ela já começa a chutar, já começa a ficar mais agressiva, impaciente, chorosa. E os pais questionam a escola, falam, o que está acontecendo aí, né? Minha filha não era assim e voltou muito irritada da escola. E a escola diz, não, aqui estava tudo bem. E aí começam a questionar os pais. E vira um problema, às vezes os profissionais perdem o foco da criança, do que ela realmente precisa, e não passa pela cabeça, né, de ninguém que possa ser autismo. E por isso ela começa a receber uma série de outros diagnósticos. Às vezes a menina tem as estereotipias um pouco camufladas, puxa os cabelos, às vezes tem até o flapping mesmo, mas ela consegue disfarçar, segura. As meninas contam que seguram a mochila desde cedo e também começam a desenvolver estratégias de camuflagem. Então, as estratégias de camuflagem, elas são três: a compensação, a assimilação e o masking, que é o mais conhecido, né? O mascaramento. E quando os profissionais fazem estudos observacionais, eles percebem que isso acontece desde muito cedo. Então, por volta dos 3, 4 aninhos, a menina já começa a desenvolver, por exemplo, essa assimilação. Ela observa o que está acontecendo com os coleguinhas e tenta imitar. E tenta não aparecer tanto. Então, é aquela criança que quer chegar antes na escola, que faz questão de estar pronta 1 hora, acordar 1 hora antes, né, doutor Thiago? E estar presente né, nos eventos, no horário exato, justamente para que ela não chame atenção. Ela tira as notas médias ou altas, mas se começa a chamar muita atenção pelas notas também, ela às vezes reduz, se sabota. E tudo isso não é critério do diagnóstico do autismo, mas aí são sinais de alerta, porque se a gente percebe que tem prejuízo, que tem muita ansiedade, que tem, né, desconforto, muita sensibilidade, aí é motivo para a gente rastrear. Então, na fase de escolarização, o que é muito frequente também são esses sinais de alta sensibilidade. Então, lembrando que a sensibilidade é diferente de percepção, que é diferente de atitude, né? É diferente de um comportamento assertivo. Então, às vezes tem essa sobrecarga de estímulos, ela recebe os estímulos como qualquer um, né? Como as pessoas neurotípicas também. Mas se não tem esses filtros talâmicos, né? Se não tem esse redirecionamento, o cérebro é todo sobrecarregado. Se ela tem alguma alteração, por exemplo, da amígdala, né, no cérebro, essa amígdala dispara mais, que é uma estrutura que detecta os sinais de alerta, sinais de risco. Então, sim, ela pode detectar, ela pode ser até muito atenta aos sinais sociais, mas como o cérebro é sobrecarregado em ambientes hiperestimulantes, então ela tem a sensibilidade, às vezes ela tem uma certa percepção, mas não consegue nomear o que está acontecendo, né? Tem a falta de interocepção, que a gente fala. Então, ela também não consegue ter uma atitude assertiva. Então, fica passando por equívocos sociais, por dificuldades, né, no ambiente, e não sabe corrigir, não sabe pedir ajuda, e vai acumulando uma série de queixas que às vezes elas não são claras, não estão completamente conectadas ao autismo, por exemplo. E aí
Os diagnósticos, eles são floridos, às vezes são múltiplos diagnósticos e cada vez mais vai se afastando do diagnóstico de autismo. Sobre, por exemplo, dificuldade com mudanças, né, que é a inflexibilidade mental. Então, até a adolescência, os meninos, eles pontuam mais, tendem a pontuar mais alto em flexibilidade, né, que é o que faz parte do critério B. Agora, as meninas alcançam os meninos lá na adolescência. E aí elas começam a ficar mais rigorosas também. As meninas me contam que, por exemplo, no trabalho, elas parecem muito flexíveis, criativas, às vezes são artistas. E aí recebem um feedback do chefe dizendo que, olha, você precisa ser mais flexível, você é muito radical, você não aceita a opinião dos colegas. E ela diz, Lídia, mas como? Eu ouço todo mundo, mas eu manifesto a minha opinião. Então, às vezes, falta essa percepção sobre o comportamento real dela, e justamente porque está ligado a, né, a inflexibilidade que foi construída de forma compensatória, porque se ela tem muita motivação social, tem, às vezes é espontânea, mas vai dando errado em uma série de eventos, em uma série de experiências, ela pode se retrair e não ficar confortável mais, né? Então, isso causa isolamento, evasão escolar, que a gente às vezes não conecta também a neurodivergência, mas é altamente frequente e costuma estar ligada à sensibilidade dela. Então, só um ambiente hiperestimulante, que pode ser o ar-condicionado, barulho dos colegas, e às vezes só de usar um tampão de ouvido simples, né? Aquelas espuminhas, já resolve a questão. Se ela consegue, se ela aprende que é uma possibilidade informar os professores também que ela precisa de um ambiente mais calmo para fazer uma prova, ela às vezes não cogita essa possibilidade. Quando a gente orienta, né, dá esse tipo de suporte, ela fala, olha, então eu posso fazer isso? Faz e dá tudo certo, se mantém na escola, tem boa performance acadêmica, performance cognitiva e a vida tende a fluir bem. Então, o que a gente percebe é que o diagnóstico ele favorece a psicoeducação. Quando essa moça se identifica com os sinais espectrais e, como a doutora Summer Bishop diz, quando a gente capitaliza o potencial dela, capitaliza as competências, né, estimula o cultivo das competências, o foco sai do problema, do sofrimento, e aí ela vai usar a sensibilidade para a arte, para o trabalho, que ela já executa, mas com mais segurança para procurar os ambientes que são compatíveis com as características dela. Então, na fase adulta, pois é, tem esses marcos, então, Pode guardar a fase que adulta é aí um pouquinho, só para, eu acho, complementar algumas coisas, tá? tá. É, lógico que o autista nível 1 de suporte, que muitas vezes eu faço o diagnóstico, ele não é esse autista que talvez seja o mais difícil de fazer diagnóstico. Porque a gente poderia dividir nível 1 em camadas, com certeza. E aí, só um pouquinho, perdão. O Matheus tá doentinho e a físio falou que ia ter que mudar o horário. Eu falei, pode vir em casa então, tá? Desculpa. E aí o que acontece? Dentro do nível 1 de suporte, nós temos camadas, assim como no nível 2, no nível 3. E o trabalho que você, Noura, faz... Desculpa, a Noura é a físio. O trabalho que você, Eva, faz... A Eva é a menina que eu vou falar. O trabalho que você, Lígia, faz... Gente, eu sou amigo da Elígia, tá? Eu sei da Lígia de nome e sobrenome. O trabalho que a Lígia faz, o trabalho que a Eva faz, o trabalho que a Adriana faz, é um trabalho, às vezes, de encontrar minério em literais cavernas. É realmente minerar ali para encontrar esses minérios, mas encontrando esse minério, essa informação e esse diagnóstico é ouro para essa pessoa, tá? Porque responde uma série de dúvidas, uma série de inconstâncias, uma série de medos, responde uma série de uso de medicações que essa pessoa sempre usou e nunca entendeu exatamente o porquê, que ela sempre foi depressiva, porque sempre foi ansiosa, porque tem sempre ideação suicida, é mais comum a ideação suicida nas mulheres,
Por que que ela tem dificuldade no mercado de trabalho e é mais difícil o autista ter constância no mercado de trabalho? Por que que ela tem dificuldade de se deitar literalmente com o seu marido ou encontrar um namorado? Por que que ela tem dificuldade de abraçar o seu filho? Enfim, algumas respostas elas são encontradas nesta mineração. Então, esse trabalho que vocês fazem é belíssimo, né? Eu falo assim que este eu não consigo fazer, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Eu trabalho com uma esfera de crianças autistas que eu diria que não é bem nível 1 de suporte, é um nível 2, mas também não é nível 3, né? E esse paciente, assim, a gente tem que estar muito atento a ele. Esse é complexo, esse é difícil, esse infelizmente não vai receber diagnóstico antes dos 6 anos de idade. Só que o que acontece? O diagnóstico com 2, 3 ou 4 anos, ele representa um nível de independência e um diminuir de sofrimento. O diagnóstico realizado com 14, 15, 20 anos é completamente diferente. Claro que também as demandas e as dificuldades são outras, tá? Mas eu costumo falar para os pais é o seguinte, essa menininha tem 4 aninhos, 5 aninhos, ela tem muita rigidez comportamental. Essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção para esse nível 2, 1 de suporte. Essa menina vai tomar banho, ela não quer entrar no banho. Quando ela entra no banho, ela não quer sair do banho. Ela quer sempre colocar a mesma roupa. Ela quer colocar sempre o mesmo sapato. Ela quer organizar as coisas da mesma maneira. Essa criança, ela brinca, mas ela brinca do jeito que ela quer. Ela é a líder. Ela não aceita outras brincadeiras. Essa criança brinca, mas ela brinca geralmente com um grupo específico. Às vezes meninas maiores, às vezes meninas menores, às vezes são meninos. Ou seja, acaba seguindo um padrão repetitivo que entra como critério de diagnóstico. Então ela segue padrões, tá? Ela tem rituais na hora de acordar, na hora de descansar, na hora de dormir. Enfim, ela tem buscas sensoriais. É muito comum, mas é muito comum ter transtornos sensoriais, principalmente seletividade alimentar ou dificuldade alimentar ou alteração sensorial realmente para algumas texturas alimentares e naturalmente todas as outras questões sensoriais, como você pontuou, né? Se incomoda com barulho, se incomoda com ruídos, se incomoda com texturas, se incomoda com cheiros, se incomoda até com a claridade. Então isso é importante que vocês tenham aí guardado, que falou, opa, legal. A menina autista, ela costuma falar, essa menina entre 3 e 6 anos, ela costuma falar, mas ela fala diferente. Ela tem uma prosódia diferente, ela tem uma dificuldade de compreender às vezes o duplo sentido, ela é mais literal, ela tem dificuldade da metáfora, ela não entende as piadinhas, tá? Essa menina, ela tem mais dificuldade às vezes de compreender o sentimento do outro e muitas vezes passa por uma criança não empática, uma criança mais sequinha. Essa menina às vezes ela desenvolve comportamentos de máscara, como você fez, que não são o esperado para aquela idade. Eu já atendi meninas de 8 aninhos que sentavam assim como adulto, se comportava como adulto. Não, criança se comporta como criança, não se comporta como adulto. Então, não é motivo de alegria quando você vê, nossa, minha filha é extremamente educada, de uma etiqueta, como parece uma princesa dos anos da época da época da época média, né? Da Idade Média. Então, calma lá, pera lá, isso não é esperado. Com 8 anos, com 7 anos, é esperado que ela tenha sim uma responsabilidade, uma compreensão, uma empatia, mas não que ela sente durante 1 hora com a mãozinha assim, dessa forma, com a perninha cruzada e que fique ali durante 1 hora, parece que realmente ela está treinada para fazer aquilo. Então isso é uma questão que a gente tem que ter, tá? Lidar com vários conflitos internos que mulheres costumam ter é um sinal de muito alerta, né? A adolescência é uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção, é a puberdade. A puberdade, às vezes, para criança autista, é um trambolho, tá? Mas é um trambolho mesmo. O corpo muda, o corpo sangra, a mama muda, a mama fica mais sensível, a vulva tá diferente, sabe? Tudo é diferente nesta menina agora, mulher. Tem estudos que mostram, inclusive, que a labilidade emocional das mulheres autistas, TPM, assim por dizer, é diferente, né? Então, mais estresse, mais irritabilidade, mais impulsividade, menor autorregulação e sem contar todos os efeitos que isso pode ter
para uma série de pessoas indecentes que existem na face da Terra que podem gerar para essa criança. Criança autista é mais suscetível a abuso sexual. Criança adolescente autista é mais suscetível a abuso sexual. É mais comum entrar em ciladas como drogas. Então, será que realmente esse nível 1 ou esse autista menina aí não precisa um cuidado, um olhar importante aqui para ela nessa fase, né? Enfim, Lígia, eu acho que se quiser complementar alguma coisa daqui, por favor, fique à vontade. Enfim, ou a gente pula para a fase adulta. Você tocou num ponto extremamente importante, que é essa questão da menina desenvolver a fala, às vezes até muito precocemente, e ela ouve as historinhas e tende a reproduzir o mesmo vocabulário, como você disse, que pode ser da Idade Média ou de Nárnia, e aí fica diferente, fica anacrônico e, né, portanto, pode ser chamativo. Algumas pessoas podem achar lindinho, podem achar fofo, mas isso é um sinal de alerta porque pode causar um desconforto ou um problema no futuro. Então, a linguagem expressiva, ela pode ser natural e pode não ser uma questão, né, um problema, só que o processamento das emoções, o processamento da linguagem, do discurso do interlocutor dela pode ser difícil. Então, tem aluna que me fala, Lígia, eu demoro muito a processar o que as pessoas me falam, porque eu tenho que separar a frase em trechos. Então, se você me faz uma pergunta com 3 elementos, né, 3 partes, eu vou ter que raciocinar sobre cada uma separadamente, depois unir a resposta e entregar. Então, uma estratégia compensatória que é bastante frequente é adiar essa resposta ou eliminar essa chance de resposta. Então, a aluna me diz, para eu não ter que lidar com a espera do outro, eu digo que eu não sei. E ela sabe, ela é muito inteligente, mas vai construindo essa estratégia. Não sei, tanto faz, pode ser. Não sei, tanto faz, pode ser. Que é frequente, na verdade, porque ela está processando. E o processamento emocional faz parte da cognição social, né? Nós temos também 4 elementos na cognição social, que são a atribuição, né, o estilo de atribuição que a gente fala, o processamento das emoções, a percepção emocional e a teoria da mente. Então, todos esses fatores, né, todos esses aspectos que estão incluídos na cognição social, eles podem estar comprometidos, mas aparentemente não. Então, quando a gente olha esses extremos, mesmo quando não é nível 1, né? Tem alunas que não receberam o diagnóstico precocemente e nós vamos conversar, na verdade, elas estão no nível 2 de suporte. E a gente observa por isso, porque o processamento é muito difícil. Então, fecha o critério, né? Fecha o critério A, que às vezes as pessoas falam, não, mas ela se comunica bem, ela sorri, faz contato visual. Não, não é autista, então escapou do critério A, que a gente precisa de todos os aspectos, ela está fora, né? Mas sim, fecha, porque a gente precisa observar com mais cuidado. Então, a menina, desde cedo, ela pode ter mais motivação social, mas eu costumo fazer a analogia com andar de bicicleta. Então, tem mais motivação, se você tiver mais motivação para andar de bicicleta, vai ficar super feliz, vai pegar a sua bicicletinha, só que sem coordenação, você pode cair, pode se machucar, ficar frustrado, e a tendência no futuro vai ser retrair e dizer, não, não quero, não faz parte da minha vida. E com a socialização, costuma ser o mesmo para a menina. Se ela tem mais motivação, é espontânea, quer estar perto das pessoas, mas comete equívocos frequentes, se cai em armadilhas sociais frequentemente, se as pessoas zombam dela, debocham, sofre bullying, o que acontece no futuro? Ela acaba se retraindo e deixando de exercitar. Então, quando a gente observa essa dificuldade, né, quando os profissionais estão atentos, então eles vão oferecer um ambiente mais seguro para o exercício, para o cultivo da competência e para que ela esteja depois mais à vontade Essa nos outros ambientes. Então, né, se pode socializar com menos pessoas, pode continuar, é uma desculpa. possibilidade, por exemplo. A Lígia, a Não? Lígia teve uma educação.
tão É isso. treinada ou inerente dela que assim, se eu simular que eu vou falar, ela fica quietinha, ela não fala. Eu falo, Lígia, por favor, fale, né, nas nossas conversas, porque às vezes eu tomo esse ar, né, e a Lígia é de uma sensibilidade de educação, e isso é uma coisa que eu vou falar para vocês. Ó, pode parecer que não faz parte da comunicação, mas o filtro social é um critério de diagnóstico. Lá no critério A, quando a gente está falando de critério diagnóstico, a gente está usando aqui um manual de transtornos psiquiátricos, tá? E é ele que nos pauta para fazer diagnóstico. Então a gente tem que obrigatoriamente, para ter um diagnóstico, dificuldade na socialização, a gente tem que ter menor reciprocidade socioemocional, que é a mesma coisa de socialização, a gente tem que ter prejuízo na comunicação. Prejuízo na comunicação não é que não fale, é não falar, falar menos ou falar demais. Então vamos imaginar que numa conversa, nesse diálogo, eu não tenho filtro de entender o momento que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que ouvir, o momento de começo, meio e fim. Ou seja, eu tivesse começado a live, pessoal, o autismo, não sei o que, não sei das quantas, trata... Não, a gente começa uma narrativa com começo, meio e fim, e a gente tem até um planejamento, fala, opa, já são 7h50, provavelmente lá para as 8, passa rápido, né? Lá para as 8h10 eu já tenho que conduzir para o final. Olha só como é interessante essa questão de ter o filtro. Encontrar o timbre adequado da voz. Qual que é o espaço exato que eu tenho que estar da outra pessoa? Então, não saber entrar na conversa, não saber sair da conversa, ser ritualístico na conversa, começar a conversa sempre da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então, isso tem que chamar a atenção. Então, isso é o critério A que a Lígia comenta. Então, meninas ou nível 1 de suporte, obrigatoriamente não tem prejuízo significativo de fala. Isso para meninas e menino. Então, quando a gente está fazendo o diagnóstico lá daquela criancinha de 2 aninhos, e essa criancinha de 2 aninhos não fala, e a mãe me fala assim, Tiago, qual o nível de suporte? No final das contas, a gente não sabe exatamente o nível de suporte, se é 2, se é 3, mas não é 1. Obrigatoriamente não é 1, porque o 1 tem que falar. Criança de 3 anos que basicamente não fala, fala 10 palavras, não é 1. Criança de 4 anos que está falando 50 palavras, não é 1. Aprendam isso, tá? E é isso que a Lígia fala, é verdadeiro. Lígia, na minha prática, essa menina autista um pouco mais sintomática, mas não o suficiente para ser essa que vai passar desapercebida, mas também não é essa criança que se encaixa lá no padrão tradicional, ela está evoluindo relativamente bem, mas ela começa a regredir por volta de 3, 4 anos, 5 anos. E eu, na minha prática, eu vejo que funciona dessa maneira, tá? Esta menina e este menino clássico que foi diagnosticado com 2 aninhos, eles se encontram mais ou menos por volta de 4, 5 anos, onde o nível de suporte dos dois está muito parecido e às vezes da menina agora já está até pior que o nível do menino. Olha só como é importante a gente ter o cuidado, porque a menina regride o desenvolvimento e o menino ascende. Então, a gente tem que estar muito sensível ao diagnóstico em mulheres, porque nós iremos falhar. Essa menina, ela é muito educadinha, ela é muito gentil, ela é muito quietinha, ela é muito tímida, né? Ela só gosta de brilhar, é que é esperado das mulheres serem mais gentis, amáveis, silenciosas. Quando do menino a gente está esperando que esse moleque esteja subindo, que nem um macaquinho aqui atrás. Então a gente espera que esse menino seja mais impulsivo, né? Então, como o menino está realmente mais impulsivo e a menina está sentadinha, a gente, sabe, coloca um sol, uma peneira diante do sol e deixa passar alguns comportamentos. Complementar alguma coisa a respeito disso, Lígia? Sim, não, não complementando, mas já que nós estamos conversando sobre esses sinais de alerta, é importante observar os extremos. Então, se a criança tem um comportamento, né, se é muito agitada, chama atenção. Agora, se é muito quieta, também chama atenção. Se a, falando sobre estilos de atribuição, né, que é essa capacidade que a gente tem de observar, conectar, né, causa e efeito. Então, se a pessoa é muito pessimista, né, está sempre com a nuvenzinha negra em cima da cabeça, que a cada solução que a gente oferece, ela tem um problema novo para nos dizer, isso chama atenção.
Agora, e a menina que tem esse estilo de atribuição muito otimista, que, né, diz que tudo está bom, também deve chamar atenção. Isso não é critério, né, de autismo, mas a gente observa que tem consequências, porque ela passa como boba, as outras crianças, às vezes, né, fazem, colocam em armadilhas sociais, né, roubam o lanche dela, isso é o mínimo na escola e ao longo da vida, como você disse, ela não vai estar mais vulnerável aos relacionamentos abusivos. E aí nós temos que conversar sobre o treinamento, né? Tenho visto a conversa na comunidade internacional sobre o treinamento que a gente faz oferecendo doce como recompensa. Então vamos treinar uma habilidade e aí oferecemos um MM ou um chocolate. Então já tem essa discussão. Será que é o melhor para esse caso? Será que a gente não está colocando as crianças em risco depois? Então, fazer esse treinamento, né, o mínimo necessário e aí passar para treinamentos, né, da construção de habilidades de forma mais Perfeito. naturalística. A gente não chegou a comentar da vida adulta, né? Acho que a gente podia Pois comentar um é, pouquinho da então, vida adulta e daqui a pouco na, nós voltamos para as criancinhas e responder algumas perguntas para vocês, tá, gente? Apesar de a gente ter pincelado, né, ali alguns comportamentos, eles naturalmente estarão na vida adulta, né? Mas quais são as maiores dificuldades, não os maiores sintomas, as maiores dificuldades da mulher na vida adulta? Por que geralmente elas te buscam para ter o diagnóstico, Lígia? então, geralmente porque tiveram dificuldades durante toda a vida. Então, muitas vezes recebem diagnóstico de bipolar ou de transtorno de personalidade borderline, passam realmente, às vezes, por depressão, às vezes tiveram diagnóstico de transtornos alimentares, e elas não se identificam completamente com esses diagnósticos. Às vezes tiveram uma vida relativamente tranquila, mas quando chega na fase adulta, que é a fase de se lançar como profissional, de tiveram às vezes uma vida acadêmica maravilhosa, mas quando chega a fase de, né, buscar um emprego, de criar o próprio empreendimento, é extremamente difícil e aí ela não consegue compreender o motivo. Ninguém consegue compreender, né, essa discrepância entre o potencial intelectual e o real desempenho que ela tem na vida. Então, vão aumentando as demandas e os sintomas, consequentemente, também aumentam, né? A ansiedade, e tem estudos mostrando que quanto mais elevada a inteligência, maior é a capacidade da pessoa perceber que existe essa discrepância, maior é o sofrimento também, maior é a ansiedade e as consequências, né, da ansiedade. Então, geralmente as pessoas buscam o autoconhecimento para que elas tenham um alívio, para que fiquem mais tranquilas. E existe a possibilidade, então, desses diagnósticos estarem equivocados, esses diagnósticos prévios, e existe a possibilidade também de ter dois ou mais diagnósticos, mas a gente sempre pergunta: é necessário ter mais diagnósticos? Será que o autismo sozinho já não Tudo. explica todo, né, não justifica todas as características? Então, é uma possibilidade que ela tem nessa fase de se reconhecer como espectral, de melhorar a autoimagem e, consequentemente, depois da psicoeducação, às vezes basta uma conversa, já melhora a autoeficácia também, e ela consegue encontrar saídas mais compatíveis com a própria identidade, respeitar a sua essência, criar estratégias também para conversar com as pessoas no entorno dela, que é muito comum que a autista se sinta invalidada durante toda a vida porque às vezes a Maria das Dores está sempre sensível, fadigada, e quanto mais invalidação ela tem durante a vida, mais estresse, mais cortisol, mais cansaço e mais dificuldade, então, de assumir as responsabilidades, né? Então, esse acúmulo de demandas, às vezes não resolvidas, é o que causa o desconforto tão grande e a busca Eu por me recordo respostas. de uma. Desculpa, pode Tem falar, Lígia, pode outros, falar.
Sim, sim, mas é o que você já disse mesmo, né? Só o fato de entrar, né, na menarca, né, na puberdade, depois engravidar, uma série de demandas, tanto físicas quanto sociais, acabam elevando, né, deixando esses traços mais nítidos. Então, mesmo não sendo tão comum, por exemplo, a estereotipia na fase adulta, a gente vê que às vezes com 30 minutos de conversa aparece alguma estereotipia, alguma característica ou os maneirismos, né? Uma fala mais robotizada, porque ela está treinada, Sim. mas se cansa. Aí vem a fadiga, ou então fica mais à vontade no ambiente. A Você gente está consegue perceber. sentado com uma postura por muito tempo, daqui a pouco você relaxa e solta a postura que seria a tua postura natural, né? Uma vez eu atendi, era três meninas, tá? As três meninas, elas tinham diagnóstico. E na consulta veio a mãe e a avó. E durante toda aquela consulta, durante acho que umas 2 horas que nós ficamos juntos, a avó falava muito, mas a avó falava muito. E eu pedia para a mãe conseguir passar informações e a mãe começava a falar, a avó interrompia e a avó tomava vez, quase que sempre ali, né? Mas eu fui percebendo ali, será que aquela avó era mal educada e não deixava a mãe falar? Essa era uma leitura inicialmente. Depois eu fui compreender que, literalmente, a avó falava pela filha porque ela fez isso durante a vida inteira. A outra pessoa sempre fala, ou boa parte das vezes fala pelo autista. Das 5 pessoas que estavam na sala, e olha que as meninas eram de nível de suporte aumentado, a mãe das crianças, para mim, era a mais autista de todas. Eu perguntava coisas simples, assim, sobre. É isso que você falou, às vezes ela sabe informação, mas ela não conseguia me entregar a informação. Eu perguntava sobre exames genéticos, a criança tinha feito. O autismo é uma coisa que é a vida daquela mãe, aquela mãe sabe do que eu estava perguntando, mas ela não conseguia construir um raciocínio de diálogo, né? Então é importante ter isso. Quando eu não atendo autismo na vida adulta, tá? Quem atende é a Lígia também está com dificuldade de atender, né? Amém por isso, mas ainda consegue atender, né? Acho que a Lígia, eu acho que ela vai voltar muito para a educação a partir desse momento. Eu tenho incentivado ela a isso, porque ela vai se limitar a atender seus 20, 30 pacientes no mês. E se ela trabalhar realmente em educação, acho que isso vai mudar centenas de milhares de pessoas, né? Mas quando eu estudo um pouquinho, ou quando eu vejo as pessoas à minha volta do espectro feminino, geralmente essa mulher, principalmente essa mulher, mas aqui pode ser o homem também, tá? É de fato ritualística. Ela precisa organizar, sei lá, o sapato antes de dormir, deixar na posição adequada, arrumar a cozinha antes de dormir, sabe? Ela precisa como se fosse preparar o ritual para no dia seguinte ela acordar bem. Ela tem que responder todas as mensagens do WhatsApp, senão aquilo ali vai fazer mal para ela. Eu tenho 2 semanas de mensagem do WhatsApp. Eu tô vendo que um monte de gente que mandou mensagem para mim essa semana eu não respondi ainda. Eu falei, calma, eu vou responder. Eu tô fazendo outras coisas, eu tô na correria, eu tô com um neném doente, com os 2 filhos doentes. Tipo, meio irrelevante isso. Ah, mas é o presidente. É irrelevante. Você entende? E a pessoa a autista mulher, não, ela precisa zerar aquilo dali, ela precisa sempre estar pronta, planejada para o dia seguinte, ela precisa dessa previsibilidade. Ela vai organizar alguma coisa, ela organiza meses antes, né? E tá tudo bem ser organizado, mas não pode gerar sofrimento, né? Se você falou, diante a uma novidade ou sei lá, uma live, precisa de uma organização, um planejamento. Não, era só abrir a live e falar o que você sabe, porque você sabe todo o assunto. Simples assim. Por que um planejamento? Você tem que avisar o pessoal, você vai notificar. Ou seja, existe um planejamento de estratégias, marketing, seja qual que seja, para que tenha pessoas assistindo, porque também são 2 profissionais, né? Mas não é para gerar sofrimento, e não é para gerar angústia, não é para gerar, meu Deus, que exatamente um planejamento. Essa mulher autista, quando a gente está falando dessa fase, né, é muito comum que a mesa dela seja. Cada canetinha tem que estar num local, de uma maneira e tudo mais. Ah, mas e qual que é o problema? Isso não é bom? Depende. Pode ser bom, mas se desorganiza e gera dor, sofrimento, o que acontece? Isso é ruim para a pessoa. Por quê? Porque ela fica desregulada porque, sei lá, eu joguei um monte de coisa na mesa de uma pessoa autista e ela
ela precisa sair dali. Só que qual que é o problema? Às vezes ela vai estar lá arrumando a mesa, quando ela poderia literalmente estar conversando com o marido. Ela vai estar dando a última arrumadinha nas roupas, que o guarda-roupa tem que estar impecável, quando na verdade ela podia estar pisando na areia com o filho. Então, olha só o autista feminino, né? Quando ele é sutil, mas a soma dele gera muitas dores. E aí a gente tem prejuízos motores. Mulheres autistas têm mais dificuldade motora, têm menos tônus muscular e naturalmente aí ela vai, porque é uma questão de força. Se você tem menos habilidades motoras, você tem uma tendência a se exercitar menos, porque você tem inabilidades. Você falou, a vontade é grande, mas a habilidade às vezes é reduzida. E aí tem mais problemas com essas questões. Assim como qualquer outro autista, autistas mulheres também têm mais transtornos gastrointestinais, têm mais distúrbio de sono, então isso é um problema. Então, mais seletividade alimentar, mais sensibilidade alimentar, mais alergias alimentares. Mas alergias alimentares mediado a uma alimentação muito ruim que nós temos hoje em dia, essa pessoa literalmente fica mais sensível, né? Vou usar o termo inflamado aqui, como os integratistas gostam de usar, mais inflamada. Então, essa mulher ela tem que ter um olhar muito amplo. Aí você vai perguntar, Tiago, e quando eu devo desconfiar, né? Lógico, na iminência de qualquer dor, mas se você está fazendo um diagnóstico do seu filho, você já tem que começar a desconfiar se você não tem um diagnóstico. E aí, talvez, por uma questão de preconceito, e não há nenhum problema preconceito, a palavra preconceito, conceito formado de algo, você está na tua rigidez, tá? Você não quer aceitar o diagnóstico, porque comparado a tantos outros diagnósticos, parece que o seu é muito sutil e parece até desonroso você levantar essa bandeira que você seja autista. Mas o diagnóstico é só para você, muitas vezes. Ele não precisa ser para a sociedade, para este nível de autista. Ele é só para você se entender. Para que você tire um peso das costas e falar, agora eu entendo. Agora eu entendo porque eu não consigo fazer tal coisa